Olá meus irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal Caráter Cristão. Meu nome é Roberto Castilho, estamos aqui para mais um vídeo da série Conflito dos Séculos. Capítulo de hoje, o 57, a arca tomada pelos filisteus. Bora para a vinheta. Hoje os capítulos da Bíblia são 1 Samuel 3 a 7. No capítulo 3, Samuel é chamado e ele fala ali o que recebeu de orientação de Deus para Eli. No capítulo 4, os filisteus vencem os israelitas e a arca ali é tomada. A morte acontece de Ofni e Finéias e também Eli acaba morrendo porque soube que a arca foi tomada e caiu da cadeira. E a esposa de Finéias tem um filho que ela coloca de Cabode, que é foice a glória de Israel. No capítulo 5, a arca para na casa de Dagon, o deus dos filisteus, e no capítulo 6 é dito que ficou 7 meses a arca ali na Filistéia, andando de um lado para o outro, muitas pragas acontecendo, e eles querem voltar a arca, e ela vai parar em Bet-Semes e depois em Kiriat Jearim. No capítulo 7, lá em Kiriat Jearim, essa arca para na casa de Abinadab. Samuel repreende o povo, eles aceitam a repreensão e vão para a batalha e vencem os filisteus. Olha que coisa maravilhosa, hein? Lá no Patriarcas e Profetas, já inicia-se falando que Deus não poderia falar pela casa de Eli, porque eles estavam em pecado, e por isso foi chamado Samuel para essa missão. Ali, sem ter manifestação muito tempo, porque não era algo tão simples e fácil como foi anteriormente, Samuel não conhecia muito bem a Deus nesse sentido, ele não sabia como que eram essas formas de fala, por isso que deu tudo aquilo de ele achar que era Eli, etc. Ele não tinha o conhecimento de Deus tão amplo assim, né? Deus preferiu falar com uma criança do que com o Eli, e isso já deveria ser uma repreensão amarga para ele. Antes de receber de Deus a mensagem, Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor, isto é, ele não estava familiarizado com tais manifestações diretas da presença de Deus conforme era concedida aos profetas. Foi o propósito do Senhor revelar-se de uma maneira inesperada para que ele viesse ouvir a tal respeito por meio de surpresa e indagação do jovem. Samuel ficou espantado e triste com a mensagem, porque era algo bem ruim sobre a casa de Eli, porém ele tentou ficar longe de Eli, mas não deu certo. Ele chamou ele e pediu que ele falasse, e ele infelizmente ele teve que dizer tudo para Eli o que Deus tinha dito. Porém, nada mudou. Todavia ele não manifestou os frutos do verdadeiro arrependimento. Confessou sua falta, mas deixou de renunciar ao pecado. Ano após ano, o Senhor retardava os seus ameaçados juízos. Muito se poderia ter feito naqueles anos para remir as faltas do passado, mas o idoso sacerdote não adotou medidas eficazes para corrigir os males que estavam a poluir o santuário do Senhor e levando em Israel milhares à ruína. A paciência de Deus deu lugar a que Ofni e Finéias endurecesse o coração e se tornasse ainda mais audazes na transgressão. As mensagens de advertência e reprovação à sua casa foram por Eli ali dadas a conhecer a nação toda. Bom, ele não entendeu as coisas. Ele até falou, eu estou errado, mas não mudou nada. Às vezes a gente fala, não, eu estou errado, eu não devo comer isso, mas a gente continua comendo. Eu estou assistindo algo que não deveria, estou perdendo tempo na rede social, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. Sabe que está errado, mas não muda nada. É exatamente o que aconteceu com ele. E depois disso Deus teve que intervir. E aí aconteceu a batalha entre os filisteus e Israel. E Israel saiu perdedor dessa batalha. Estavam ali também Deus querendo mostrar para eles o pecado. Eles foram para a batalha e eles nem estavam conscientes de que Deus não estava com eles. E aí eles pegaram a arca meio que para fazer dela ali um amuleto e perdeu a batalha, perdeu a arca, morreu Ofni e Finéias, Eli morreu, catástrofe atrás de catástrofe. Quanto maior o conhecimento da vontade de Deus, tanto maior o pecado daqueles que a desatendem. As mais espantosas calamidades que poderiam ocorrer recaíram a Israel. A arca de Deus fora apreendida e estava em poder do inimigo. A glória havia verdadeiramente se afastado de Israel, quando o símbolo da presença e poder contínuos de Jeová foi removido do meio deles. Nós temos ali que quando obedecemos a Deus, Deus está conosco. Quando não, Deus se afasta. Está lá em Isaías 59, verso 2, que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. E lá em Provérbios 28, verso 9, diz que quando nós não cumprimos a lei, quando nós não obedecemos a Deus,
até nossas orações são abomináveis, ou seja, Deus não ouve. Então, se nós estamos em pecado, precisamos pedir perdão a Deus para que Ele ouça a nossa oração. Também aconteceu que Eli ficou muito ansioso, esperando para saber o que aconteceu na batalha. E aí chegou um homem falando, deu ruim, perdemos, seus filhos morreram. Até aí Eli ficou, merece, o povo de Israel está mal e o meu filho e meus filhos estavam terríveis. Aí o homem falou, a arca de Deus foi tomada. Aí Eli sentiu o golpe, porque a arca de Deus ser tomada, a culpa era dele. Ele deveria cuidar dos utensílios do santuário. E aí o que aconteceu? Ele acaba caindo e morre com o pescoço quebrado. Após isso, a esposa de Finéias, que era temente ao Senhor, colocou o nome do filho de Icabode. A mulher de Finéias, apesar da impiedade de seu marido, temia ao Senhor. A morte de seu sogro e seu esposo, acima de tudo, a terrível notícia de que a arca de Deus foi tomada, causaram-lhe a morte. Compenetrou-se de que a última esperança de Israel havia desaparecido e deu à criança nascida nestas horas de adversidade o nome de Icabode, ou inglório, dizendo, chorosa com a sua respiração moribunda, as palavras, foi-se a glória de Israel, porquanto a arca de Deus foi levada presa. Bom, depois disso, essa arca foi parar lá na Filisteia. Dessa derrota, Deus começou a fazer vitória, porque ele começou a punir os filisteus. Então, essa arca foi parar em Dagon, na casa de Dagon, e Dagon 2 vezes prostrado diante da arca. Os filisteus já acharam isso estranho e já mandaram para fora da casa de Dagon. E depois foram mandando de Asdod, Gade, Ecrom, foi mandando ali em várias cidades. O deus Dagon, ele é metade homem e da parte do meio para baixo ele é peixe, tá bem? E ali também é dito que essa arca ficou por 7 meses na Filisteia e praga 7 meses caindo, úlcera, ratos, algumas coisas ali que aconteceram, Os filisteus então enviaram essa arca para longe. Deus ali, Deus é um Deus longânimo, tanto para quem está dentro da igreja quanto quem está para fora. E ele é muito paciente. A paciência de Deus era muito grande para com os filhos dos homens, mas quando persistiam costumados em sua impenitência, ele removia dele sua mão protetora. Recusaram-lhe escutar a voz de Deus nas obras criadas, nas advertências, conselhos e reprovações de sua palavra. Assim ele foi obrigado a falar-lhes por meio de juízos. Então, o povo ali teve esses juízos, ele pegou então um carro novo, um bezerro que nunca tinha sido usado e mandou essa arca para longe e ela foi parar em Bet-Semes. Chegando em Bet-Semes, mais praga acontece. Agora com o povo de Israel, o que aconteceu? Eles olharam para dentro da arca. Ou seja, os israelitas, sabendo tudo de arca, fizeram o que não deveria fazer com a arca. Os filisteus, não sabendo nada de arca, eles foram muito mais cautelosos com a arca. Ou seja, isso é uma lição para nós. Às vezes a gente é adventista, acha que sabe tudo, acha que somos maiorais, somos melhores do que os outros, e às vezes tem gente lá fora sabendo melhor e fazendo melhor do que eu e você. Todo Israel havia sido ensinado a olhar para a arca com temor e reverência. Quando se exigia mudá-la de um lugar para o outro, os levitas nem sequer deveriam olhar para ela. Apenas uma vez ao ano permitia-se o sumo sacerdote ver a arca. Mesmo os filisteus gentios não haviam ousado remover a sua cobertura. Anjos do céu invisíveis sempre acompanhavam em todas as viagens. A irreverente ousadia do povo de Bet-Semes foi prontamente punida. Muitos foram feridos de morte instantânea. Então, eles mandaram essa arca para Kiriat Jearim, aonde foi parar na casa de Abinadab. Por 20 anos ficou ali abençoando Abinadab. Samuel então é confirmado como profeta. Samuel visita as cidades, repreendendo e convidando eles para confiar em Deus e ficar ao lado de Deus. Assim, a vitória vem. Porém, temos lições para hoje nesse capítulo. Há hoje necessidade de tal reavivamento da verdadeira religião do coração como que foi experimentado por antigo Israel. O arrependimento é o primeiro passo que deve ser dado por todos que desejam voltar a Deus. Ninguém pode efetuar isso por outrem. Devemos individualmente humilhar nossa alma perante Deus e lançar fora nossos ídolos. Quando houvermos feito tudo o que pudermos, o Senhor nos manifestará a sua salvação. Olha, esse texto aqui é um texto muito importante. Aqui ele fala sobre o arrependimento, que eu preciso ter o meu, a minha esposa precisa ter o dela, cada um de nós precisamos ter cada um o seu arrependimento. Não dá para eu me arrepender por vocês. Vocês não podem se arrepender por mim. Então isso é uma coisa individual. E uma outra coisa é que primeiro precisamos fazer tudo o que está ao nosso alcance. Ou seja, desobstruir o caminho. E colocar a mão na pedra que está no meio do caminho, você não tem poder para tirar essa pedra. Ela é muito grande para você. Porém você põe e você empurra com toda a sua força. Ela não vai sair do lugar. Aí vem Jesus e te ajuda a empurrar. E ela sai.
É assim que funciona. Agora, se você só ficar olhando uma pedra, Senhor, tira essa pedra do meio do caminho, isso nunca vai acontecer. Então, meus queridos, nós precisamos abandonar os nossos ídolos. Não é fácil. Nós temos que abandonar muitas coisas de comer, de vestir, de beber, de ouvir, de fazer e assim por diante. Porém, é possível com nosso Deus. Os filisteus perderam a batalha 20 anos depois de ter vencido e tomado a arca. Porque Deus é um Deus misericordioso e longânimo. E o povo de Israel obedeceu e a vitória veio. Assim, Samuel fez ali um memorial com uma pedra grande. A fim de que essa ocasião não fosse jamais esquecida, Samuel ergueu entre Mispe e Sem uma grande pedra como memorial. Chamou seu nome de Ebenezer, a pedra da ajuda, dizendo ao povo: até aqui nos ajudou o Senhor. E glória a Deus por isso. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Nós já estamos no 3º mês de ano bíblico. E até aqui, nos trancos e barrancos, nós estamos firmes e fortes. Então que Deus continue nos ajudando até aqui, até lá e até amanhã e até Jesus voltar. Amém? Que vocês possam nos ajudar compartilhando esse vídeo, se inscrevendo no canal e, por favor, dá o curtir no vídeo. Não custa nada, tá bom? E você nos ajuda muito, tá bem? Que Deus nos abençoe nesse grandioso dia, dia de preparação. Nos vemos amanhã, se assim Deus permitir, tá bem? Até mais. Tchau, tchau.